Além de tudo, né? Além de tudo, ele ainda diz isso. Bem, a secretária de imprensa da Casa Branca confirmou agora há pouco, está tendo uma coletiva, ela disse que o petróleo já está chegando, Amadeu, chega em breve. O presidente, que primeiro falou, anunciou esses bilhões aí de barris, foi o Trump no X, ou nas redes sociais, né? Que a gente vai ver aí o que ele escreveu ontem. O presidente Trump escreveu: tenho o prazer de anunciar que as autoridades interinas da Venezuela entregarão entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo sancionado de alta qualidade aos Estados Unidos da América. O petróleo será vendido a preço de mercado e o dinheiro será controlado por mim, como presidente dos Estados Unidos da América, para garantir que seja usado em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos. Solicitei ao secretário de Energia, Chris Wright, que execute o plano imediatamente. O petróleo será transportado por navios-tanque e levado diretamente aos terminais de descarga dos Estados Unidos. Secretária de Imprensa, Caroline Leavitt, acabou de confirmar que já está a caminho, está chegando, os americanos, o governo Trump já começou a negociar esse petróleo aí até 50 milhões de barris. A rede de TV ABC divulgou uma informação de que o governo Trump, né, aliás, a ABC noticiou que o governo Trump fez várias exigências à presidente interina da Venezuela antes de autorizar que a Venezuela comece novamente a extrair petróleo. Então, a Venezuela tem que romper laços, inclusive laços econômicos, com a Rússia, com a China, com o Irã e com Cuba. E que a Venezuela deve concordar em ter parceria exclusiva com os Estados Unidos na produção de petróleo e favorecer os Estados Unidos quando for vender, quer dizer, na venda de petróleo bruto pesado. Nessa coletiva que acontece agora na Casa Branca, que conta com a presença do secretário de Estado Marco Rubio, ele confirmou para os repórteres, ele disse que o governo americano controla o governo da Venezuela, que é um plano, esse controle da Venezuela é um plano de 3 fases, essa segunda fase será uma segunda fase de recuperação e que inclui uma anistia aos líderes de oposição. Bem, eu acho que o Ari leu aí também nessa manchete da ameaça do presidente Trump. O presidente Trump está ameaçando ministros da Venezuela, ele ameaçou são ministros que o Trump disse que tem que cooperar com o governo americano. Se eles não cooperarem com o governo americano, eles vão acabar como acabou o ditador Nicolás Maduro. E os ministros ameaçados são o ministro do Interior, Diosdado Cabello, que foi aquele que a gente mostrou ontem, é o ministro do Interior, que controla as forças de segurança da Venezuela, que foi às ruas da capital na segunda-feira, com essas forças de segurança que gritavam: somos leais, traidores nunca. Leais sempre, traidores nunca. E o outro ministro ameaçado pelo Trump é o ministro da Defesa, Vladimir Padinho, que também é acusado pelos Estados Unidos de tráfico de drogas. Então, toda essa situação da Venezuela, aí veio o presidente americano ontem, um discurso, ele estava falou mais de 1 hora, para republicanos, falou sobre várias coisas, celebrou essa operação na Venezuela, disse que foi um sucesso, embora muita gente morreu do outro lado. E aí ele disse que o povo da Venezuela, pelo menos os que se manifestam em Nova York, são os mais feios que ele já viu e são pagos para protestar. Vamos ver. By the way, Venezuela, everyone, they're marching in the streets, they love it, except in New York. I mean, where they find these people? These people, and they're not like, these people are a mess. I know it's not nice to say that. These people are a mess. Where do they find these people? They're the worst looking people I've ever seen. They got hats that are all frayed and they look like, they're all paid. They don't even know what they're talking. Amadeu. Bom, eu vou começar aqui pelo feio, porque o Trump, a gente tem que entender a cabeça dele, que é sempre de um apresentador de reality show. Ele levou da vida dele, de um negociante de imóveis, né? Sempre falante, convencendo as pessoas. Ele é uma espécie de Silvio Santos americano, é isso que ele é. Silvio Santos começou como
Camelô. Camelô. E é o que ele era, só que um camelô o Trump de vender imóveis, que se deu bem na vida. E depois foi para a televisão, reality show, e chegou a presidente. O Silvio Santos até tentou em 89 e não conseguiu aqui no Brasil. Mas a presidência dele, se você observar o tempo todo, esse ano inteiro, já vai para um ano, é isso. É ele fazendo talk show. Talk show. Aí, ó, ele está dizendo, Venezuela, muito feio. Aquilo você viu que na plateia, sorrisos. Muitos sorrisos. E o povo dele deve achar isso muito engraçado. Ele desdenhar da aparência, né, dos outros povos. Certamente tem venezuelano que deve achar o Trump feio. Não sei se é o caso aqui na mesa, se tem alguém que acha o Trump feio, né? Não, eu acho horroroso. Horroroso, olha só. Então, que é assim a vida. E isso não tem importância real na gestão de um país. Mas, do ponto de vista da governança que ele tem, que não é só administrativa, ele tenta também como que enfeitiçar as pessoas, né, em torno dele, os seus devotos. Isso é importante. Chamar venezuelano de povo feio, para ele, está no script ali de ser presidente dos Estados Unidos, infelizmente. Agora vamos aos fatos. Ô Ari, o acordo aí parece que está mais claro do que nunca para que a Delcy Rodrigues, junto com o irmão dela, João Rodrigues, fiquem tomando conta da Venezuela e fazendo o que o Trump quer. E ela fez uma mudança radical de 8 para 800, porque ela era considerada um nome radical do chavismo primeiro e depois do madurismo, porque ela tinha algumas desavenças com Chávez, embora ela o obedecesse, ele não confiava 100% nela, mas o Maduro confiava, então ela mudou radicalmente o discurso, a Socorro trouxe no primeiro dia daquela cobertura incrível que ela fez aqui, antecipando muitos fatos, que só à noite a grande imprensa veio noticiar. Como ela faz todo dia. Como ela faz todo dia, a Socorro trouxe o seguinte, ela dizendo, olha, o presidente venezuelano legítimo foi sequestrado. Aí depois a Socorro trouxe ela dizendo o seguinte, uma carta aberta aos americanos e ao presidente Trump. Nós queremos uma relação equilibrada e respeitosa. Vamos ajudar o governo americano. Então, gente, já existe inclusive uma teoria, e ela já confirmou que mantinha conversas com Marco Rubio nos meses que antecederam o sequestro do ditador. Há um entendimento de que ela já tinha conversado com o governo americano. Foi uma traição? É cedo para dizer. É cedo para dizer se ela fez um acordo prévio. Mas, ao que tudo indica, a falta de resistência, a inação posterior indica que sim, que agora ou seja, o regime continua, a ditadura continua, mas, do ponto de vista econômico, fazendo o que os americanos querem. Pois não, Denis? Empossada, né, Ari? Não teria nem sido empossada. Exato. Então, Denis. Amadeu, tem 3 situações importantes que a gente precisa destacar nessa atuação do Trump, né? Ele buscando essa liderança, principalmente nesse xadrez geopolítico envolvendo esses países que estão em guerra ou que apresentam uma ditadura, como é o caso da Venezuela. Primeiro, né? A apreensão dos 2 petroleiros, isso demonstra que o Trump está tentando, a todo custo, colocar o presidente da Rússia para sentar, para acabar com a guerra da Ucrânia. Você vê aí a apreensão desses 2 petroleiros, é uma forma que ele encontrou de tentar com que o presidente Putin sente para poder acabar com a guerra da Ucrânia. Sobre a outra situação, Amadeu, relacionada à questão da Venezuela, mais uma vez, como eu disse aqui ontem, é um regime que dura aí mais de 20 anos, ou seja, não dá para chegar e colocar o Marco Rubio, ou colocar a Maria Corina, ou qualquer outra pessoa no comando da Venezuela, sendo que nesse exato momento há uma revolta popular, ainda assim mesmo da minoria, no país. E as instituições estão ainda sendo controladas pelo regime de Nicolás Maduro. Então, nesse exato momento, ele busca o diálogo com a presidente que ficou no comando, né, a vice-presidente, no caso da Venezuela, para tentar encontrar uma forma de você buscar essa pacificação do país. Pelo menos é o que a gente percebe aí desse movimento do Trump dentro da Venezuela. E acredito eu que isso aí deve escalar nos próximos dias no intuito de buscar essa pacificação e a mudança de governo e até de regime para uma outra forma que possa ter aí a evolução desse país. E para finalizar com relação à questão da fala dos feios, Amadeu,
eu não assisti a coletiva. Então, assim, pode ser que ele esteja falando aí com relação à questão de alguns outros manifestantes, que são os mesmos que participaram da prisão dos jornalistas, da população que estava com um material de vídeo, né, comemorando a vitória do Maduro. Pode ser que ele esteja falando desse povo. Como eu não assisti a coletiva, então pode ser que ele não esteja falando exatamente da população, de modo geral, da Venezuela. É o que eu acho, da Amadeu. Venezuela é o mais feio do mundo. E o que é pior... Mas ele levantou alguns, na fala dele, tem alguns aí. critérios que ele fala com relação à questão do chapéu, de algumas Fala, coisas. Socorro. Não, a gente viu aí o vídeo. Ele cita que são os venezuelanos que estão protestando em Nova York. Os que estão a estavam ali favor. protestando em frente ao E esses são a tribunal favor em que da. o Maduro se apresentou. Esses são a favor, inclusive, da. Qual é o nome da moça? Maria Corina. Da Corina. Maria Corina Machado. Ele está reclamando. Presta atenção. A direita venezuelana. Denis é pior, Denis. Denis é pior do que você está pensando. Ele está chamando de feios os venezuelanos que estão querendo, estão apoiando ele. Pois é, mais uma vez Ele eu está digo, chamando de Amadeu. horrorosos, Denis Constantino. Os venezuelanos estão batendo palma porque ele fez. E o que eu acho mais grave não é nem o aspecto estético, é ele dizer que os chapéus eram velhos, rotos, desfiados, porque aí ele está sendo perverso, porque ele está falando que essas pessoas são pobres. Ele está debochando do Estado Dos venezuelanos, financeiro, da pobreza. inclusive são venezuelanos o quê? Que fugiram da Venezuela, estão exilados nos Estados Unidos, cara. Estão fora... Meu Deus do céu, Denis. Não dá para defender essa aí, não. Mas não é Essa questão aí de não defender, dá. Amadeu, é questão da gente entender o contexto da história. Mas Porque pegar só um trecho... Ela acabou de contextualizar a Pois Socorro. é, E mas agora? aí a coletiva, como ela falou, tem a duração aí de 1 hora. Não, né? mas então e pode, agora? É importante a gente Nem compreender o contexto do que ele está falando, né? Olha, Eu ele acho que seria também muita falou maldade que da eles parte estão dele sendo como líder pagos. mundial falar uma coisa dessa. Vamos lá. Não, vamos seguir aqui com um assunto importante que a Socorro trouxe. Eu vou passar para você, França. Porque ele disse o seguinte, que a Venezuela não pode mais fazer negócio com Cuba. Aí acabou o regime de Cuba. Porque Nem China. Cuba hoje... aí a China está tranquila, porque a China... A China já se manifestou. A China já disse, opa, não é assim. Tá, eu quero inclusive ouvir você sobre isso. Mas eu estou falando específico Cuba, que é uma fixação do Marco Rubio. E é um ativo do Trump para o público dele. Acabei com o regime do Fidel Castro em Cuba. Porque se parar de ir dinheiro da Venezuela para Cuba, como é que Cuba vai sobreviver? Hein, França? Acaba o regime lá. Acaba, inclusive, esse indicativo foi explicitado pelo próprio Trump ontem, porque Cuba já vive crises por conta dos embargos que os Estados Unidos mantêm há décadas em Cuba. Então, Raul Castro ele está se asfixiando com essa questão econômica que o Trump vem barrando da atuação da Venezuela junto a Cuba. Então, ele próprio disse que não precisaria de uma intervenção militar em Cuba, porque o próprio regime já estaria acabando, porque está sendo asfixiado, mas de outras formas. Então, é uma intervenção dos Estados Unidos em Cuba, mas é uma intervenção utilizando outros métodos. E o Trump, Amadeu, quando ele fala dessa questão da aparência, é método. É método para que, inclusive, isso se torne pauta, se torne polêmica e mascare as demais declarações dele, a manutenção do regime de uma ditadura na Venezuela, agora dos Fernandes e não mais do Maduro, quando ele era celebrado dos Rodrigues e não mais do Maduro, quando agora, Amadeu, uma parte da extrema-direita mundial vive uma ilusão de que as coisas mudariam na Venezuela. Então ele usa toda essa história para mascarar os vários absurdos que ele também fala em relação a esse controle venezuelano. Deixa aí, Eliezer. Verdade. O foco não é resolver os problemas sociais ou econômicos da Venezuela. Os interesses são próprios, individuais, no aspecto econômico, comercial, o petróleo como o maior exemplo nesse momento. Então, o presidente americano vai manter essa tônica, vai tentar reduzir a força também de outros países que vivem essa política, esses regimes de governo mais à esquerda, porque é uma bandeira, o Trump ele tenta
se manter como essa grande expressão da direita mundial que vai combater governos de esquerda que ele possa realmente suprimir, e isso passa também por esse processo que hoje acontece na Venezuela. Ô Socorro, fala aí da China, a reação da China a esta história de que a China já... porque a história apurada pela imprensa americana esse acordo com o Delcy Rodrigues e o Jorge Rodrigues, os irmãos Rodrigues, é para que ela faça o que o Maduro não topou fazer. E o que é que o Maduro não topou fazer? Parar de mandar dinheiro para Cuba e parar de mandar petróleo e aceitar investimentos da Rússia e da China na Venezuela. A China já estrelou? A China condena mais uma vez as ações americanas na Venezuela. A China diz que a Venezuela novamente é uma nação soberana que escolhe com quem vai negociar, com quem vai se relacionar. Que os Estados Unidos, voltando ao que eles disseram há poucos dias, não podem agir como a polícia ou como juiz do mundo. Amadeu. Aliás, sobre China, tem uma declaração aqui, acabou de sair do... Tem uma foto aí do Milei, Nájila, põe aí do... Javier Milei, presidente da Argentina. Vocês lembram que na campanha o que ele dizia sobre a China? O que ele dizia? Que ia... Não farei acordo com comunistas. Sim. Né? Não era o que ele dizia? Repudiava a China. Não farei acordo com comunistas. Sabe qual foi a declaração que ele deu agora há pouco? Não vou romper laços comerciais com a China. Esse rompimento causaria uma tragédia no meu país. Então, meu irmão, tudo bem, a ideologia é bacana, você enganar ali a sua audiência, o seu público. Agora, na hora do dinheiro, o cara vende 90% da soja dele, ele vende para a China. Aí ele rompe, ele vai fazer o quê? Mas vamos seguir. Vamos seguir agora com... E lembrando, mas só para... Fale. Tópico Cuba, talvez telespectadores e ouvintes estejam pensando, mas, gente, na Venezuela dá para entender, é petróleo. Na Groenlândia dá para entender a posição geográfica estratégica da Groenlândia. E as terras raras na Groenlândia. As terras raras também. E gás e petróleo. Isso, e gás e petróleo. E Cuba. Gente, Cuba, talvez o maior interesse pessoal de Trump seja em Cuba, mais do que na Venezuela e na Groenlândia, porque nesse país o interesse é econômico para o país Estados Unidos. Mas ele, como investidor imobiliário, ele quer transformar Cuba num grande condomínio para ele, explorar a economia. Coisa que Cuba já foi antes... Na época do Fulgêncio Batista. Isso, antes do Castro fazer a revolução, ou Fidel Castro, né, fazer a invasão, a revolução, seja que nome se queira dar. Mas antes lá, o que era Cuba? Um grande balneário americano. É o que o Trump quer que seja de novo. Um grande balneário americano. Só que agora, imagino eu, com uma Trump, né? Ah, Cuba com Trump. Trump e Cuba, sei lá, uma coisa assim. Vamos agora